Você nunca vai ser nada na vida, esquece isso. Fulana é melhor do que você. Engole o choro. Você faz tudo errado. Fomos ensinadas a engolir o choro e fingir naturalidade neste ato, quando, na verdade, fugir das emoções não é sinal de força. É preciso muita coragem para sermos um assunto que dominamos, assumindo quem de fato somos, não para os outros, mas para nós mesmos. E isso só acontece ao encararmos nossos próprios sentimentos e mergulharmos fundo dentro de nós sem medo do que será encontrado. O curioso é que você sabe, consciente ou inconscientemente, que controlar as emoções é um péssimo conselho e a simples tentativa de controle já a faz gastar uma quantidade imensa de energia que apenas dispara a frustração e a ansiedade, arriscando colocar o seu caso nas estatísticas de doenças psicossomáticas no mundo. Ou seja, o choro engolido pode ser a causa daquele problema ou distúrbio de saúde que nenhum exame físico tinha conseguido comprovar. Só que você simplesmente não consegue ou não sabe agir diferente e ou segue a vida reprimindo sentimentos ou deixa-se levar por rompantes emocionais. Ou pior, intercala ambos numa verdadeira montanha-russa sentimental, ora inundada por eles, ora agindo como se não existissem. Essa crença absurda de que controle emocional é a única forma de conquistarmos sucesso, amor, saúde, felicidade e respeito faz com que você pare de focar no domínio de si para passar a gastar uma energia estratosférica naquilo que não se pode dominar, o que te deixa exausta, frustrada, ansiosa e deprimida. São as frases ouvidas desde a infância que permanecem na mente, reforçando a ideia de necessidade de controle, mas elas apenas boicotam nossa segurança, autoestima e autoconfiança. Você pode até não ter sido alvo da clássica repreensão de engole o choro, mas alguma sujeira neste nível está aí, varrido para debaixo do tapete do seu consciente. Quer apostar? Isso acontece porque somos frutos de uma sociedade disfuncional que acha comum a injustiça da comparação, provocada tanto pela competição frontal quanto velada de dizer que fulano é melhor do que você. Ou então, a velha máxima da desvalorização de você nunca vai ser nada na vida. Ou ainda, a aniquiladora da motivação de você faz tudo errado. São inúmeras as sentenças acreditadas por nós porque foram ditas por muitas pessoas que amamos e que também apenas repetiram os padrões aprendidos sem saberem como fazer diferente, o que faz com que concordemos com o desatino de que o amor tem permissão para reprimir, comparar, desmotivar e tantos outros equívocos do real significado de amar, como se fossem sinônimo de proteção e cuidado, e etc. Se você se considera alguém que aceita cada detalhe de quem é sem autocrítica exacerbada, medo ou vergonha pelo julgamento alheio, se nunca tem problemas por conta de sentimentos incompreendidos, sabendo identificar, gerenciar e colocar em palavras o que e como se sente sem ofender ninguém, nem a si nem aos demais, se compreende os próprios erros e defeitos, trabalhando na melhoria deles de maneira amorosa e oferecendo ao outro a sua imperfeição e aceitando a imperfeição alheia, parabéns! Você é a rara exceção em meio a uma humanidade que não foi ensinada a lidar com as suas emoções, nem com as emoções dos demais. Por outro lado, se você acredita que a razão é o grande mestre da sua vida, melhor você ficar até o fim deste vídeo e depois me contar se o seu pensamento continua o mesmo. Agora, se você é como a maioria das pessoas e passou a vida acreditando no que os outros te disseram, isso fez com que você não soubesse como atingir o seu potencial máximo, se desgastando com coisas irrelevantes, perdendo tempo, usufruindo pouco das suas conquistas e conquistando muito menos do que a capacidade que, no fundo, você sabe que tem. E é isso que gera ansiedade, aquela sensação de frustração, de descontentamento que aperta o peito ou tira o sono à noite, fazendo-nos questionar se somos mesmo quem dizemos ser. Tais dúvidas são a prova de que você está longe de praticar o único amor verdadeiro e real, o amor próprio. Afinal, você mesmo se reprime, se compara, se desvaloriza, se desmotiva, muitas vezes sem sequer perceber. Você aprendeu bem a lição e eu sei que é muito difícil lutar contra ela. Mas além de aprendermos a reprimir quem somos, nossos sentimentos e emoções, também fomos levados a acreditar que a solução de nossas vidas estava em sermos melhores do ponto de vista cognitivo,
Na escola e na faculdade, se destacavam aqueles com as maiores notas e todos, os bons e os que nem se dedicavam tanto, sendo preparados da mesma forma para o tão temido vestibular. E se você não for exceção à regra, sabe que no dia da sua primeira entrevista de emprego, o que importava mesmo eram as instituições de ensino em destaque no seu currículo. É claro que ser inteligente cognitivamente e usar bem o lado racional é um mérito do ser humano. As conquistas da humanidade provam isso e eu sou a última pessoa a ousar questionar tamanha evolução. Entretanto, em nenhum momento alguém te explicou claramente que o grande problema de uma raça que se considera racional é que muito pouco usamos da nossa própria razão, muito menos te disseram como fazer diferente do que todos estão fazendo para que você pudesse ser, de fato, um assunto que domina. Aliás, sermos um assunto que dominamos em quase nada refere-se à nossa racionalidade. Na maioria das vezes, para falar a verdade, é a nossa pseudo-razão quem boicota resultados, abrindo nossos ouvidos a tantas vozes enganadoras, sejam aquelas da sua própria mente ou as vindas de outras pessoas, tanto as amadas quanto as praticamente desconhecidas. E são os gritos dessas vozes que o ensurdecem através daquilo que acabamos engolindo, mas que em algum momento virá à tona, trazendo resultados não muito aprazíveis. Só que por mais que você acredite ser uma pessoa super inteligente cognitivamente, e talvez até seja mesmo, algo parece não estar encaixando, não é? Este algo que não encaixa é a falta sentida da sua essência perdida e que você substituiu pelas vozes que levaram a perguntas erradas em detrimento daquelas que realmente orientam ao caminho certo. O autoconhecimento de quem você é. A autoconsciência que tanto impede escapismos quanto promove o estado de presença e o autocontrole de si, não das emoções, de si. É impossível, injusto e desnecessário controlar as emoções, estando as grandes conquistas da sua vida no gerenciamento delas, não no controle e muito menos na repressão. E o autoconhecimento, o autocontrole e o gerenciamento emocional são os fundamentos básicos de você ser um assunto que você domina. Desta forma, permita-me demonstrar alguns exemplos de questionamentos verdadeiramente inteligentes. Como dominar a si, se sequer dominamos algo tão íntimo quanto nossas próprias emoções? Não sei se você sabia, mas a evolução daquilo que você considera essencial, que é a sua inteligência cognitiva, se desenvolveu a partir das emoções. Ou seja, as emoções vieram muito antes da razão. Assim, se somos tão analfabetos emocionais a ponto de não conseguirmos colocar em palavras o que sentimos, e somos, a quantidade de pessoas que foge do divã ou fica engasgado quando deita nele prova isso, como podemos estar tão convictos de nossa racionalidade? Se o maior poder da humanidade na era da comunicação está em sua capacidade argumentativa, quão racionais podemos alegar que somos quando usamos apenas 7% do nosso cérebro para coordenar a comunicação através da fala? Por fim, como afirmar que somos racionais quando quem fala é a nossa porção emocional e instintiva por meio da nossa expressão corporal? Não somos racionais e é exatamente isso que eu quero provar. E mais, quero deixar claro não apenas que não sermos assim tão lógicos quanto pensamos não é ruim, mas que é, na verdade, muito bom. Para tanto, basta sabermos algo que não nos ensinaram, mas que eu aprendi e que vou mostrar a você. Como usar tudo isso que está debaixo da sua superficialidade racional, submerso no vasto oceano das emoções e instintos. E quando esse entendimento for nosso, não apenas meu, mas compartilhado com você, você será um assunto que domina porque estará consciente das suas emoções, permitindo-se fluir com elas e não por conta delas. E entenderá que o único meio de gerenciar o que tem dentro é assumindo o controle de si. De novo, não das emoções, de si. Por exemplo, controle seu medo é outra bobagem que ouvimos até mesmo de pretensos gurus que ainda não compreenderam o poder desse sentimento que ensina novas possibilidades, mostra o impensado e é incontrolável. Só quem já passou por um momento verdadeiramente aterrorizante sabe do que estou falando. Além disso, o medo é covarde, veja só que ironia. Ele não quer tomar a frente da sua vida, claro que não. O medo morre de medo e o que ele quer é que você lhe dê a sua mão e passem a andar lado a lado. Ou, se você praticar sua coragem com afinco e de maneira responsável, permitirá que ele ande logo atrás de você, sem perdê-lo de vista. Quando isso acontece, a magia acontece porque, como você já percebeu, grandes feitos estão acompanhados pelo medo. Raiva, tristeza, decepção, culpa. Pense agora nos sentimentos que você acredita que tem te boicotado
e eu mostrarei que eles podem ser usados como motor propulsor para atingir o que você tanto almeja e que escapa por seus dedos numa constância assustadora. Ao compreender a grandeza de cada uma das suas emoções e fazer as pazes com elas, gerenciando-as e usando-as a seu favor e não contra você, você se torna presente. E o estado de presença tanto alimenta o poder pessoal quanto vem dele, da conexão com a mais verdadeira essência, independentemente de situações estressantes que disparem a impotência, assumindo a contradição de estar no controle, ainda que se tenha consciência de nada controlar. E estar no momento presente é sinônimo do quê? Sim, de ser um assunto que você domina. Convenhamos, nada é mais poderoso do que alguém presente. Aquela pessoa que ouve o que você diz com atenção, que sempre está disponível e disposta, que se dedica de verdade, que coordena a própria vida de forma admirável e inspiradora e que você sabe que pode contar com ela quando ela diz que vai estar lá para você. E deixa eu te contar um segredo. O estado de presença não é coisa de outro mundo, não. Qualquer um pode atingi-lo e ter essa sensação de poder pessoal que nos falta. É ele que nos faz sentirmos poderosos e ao sentirmos-nos poderosos, nos tornamos poderosos. É como um estado apaixonado, mas não pelo outro, por si. E se você prestou atenção no que eu disse, percebeu que é um círculo que se retroalimenta. Quando você se sente poderoso, também é visto como poderoso, dado que a humanidade costuma confiar mais naquilo que acredita ser verdadeiro, mesmo que a princípio não goste. Não é uma questão de aprovação, e sim de realidade irrefutável. Os ganhos de manter-se presente são imensos, mas podemos citar um inquestionável: o ganho de tempo. Pensando que este é o melhor e mais precioso ativo que se perde desde o nascimento, tudo o que nos faça parar de perder tempo é bem-vindo. Sim, parar de perder tempo, pois ganhar tempo é impossível e você simplesmente não pode ganhar tempo. Estar no momento presente é a forma mais efetiva de investir nesse ativo e obter os melhores índices de retorno dele. O problema é que quando uma pessoa não faz ideia de como atingir o estado de presença, ela valoriza demais as vozes intrusas tanto da sua própria mente como a dos outros. Assim, ela deixa de colher os resultados impressionantes que poderia ter com ajustes mínimos num comportamento obsessivo que perde tempo cuidando mais do que está fora do que aquilo que está dentro. Veja, quem não confia em si mesmo frequentemente se intimida ou até se ofende com a autoconfiança de alguém que pratica o estado de presença com maestria, confundindo-a com arrogância. A falta de autoconfiança não permite perceber que, enquanto os arrogantes carregam armas para se defender ou para atacar, os autoconfiantes carregam ferramentas para serem um assunto que dominam. Eles não se defendem nem atacam porque sabem que seu maior inimigo mora dentro e agora ele está domesticado. Outro equívoco que ensinaram a você e que precisa ser desmistificado é de que a consciência de manter-se no presente resume-se à sua mente, à sua consciência mental. Controle seus pensamentos. Sem aprender a meditar, você jamais vai controlar a sua ansiedade. Meditar é esvaziar a mente, diz o mesmo guru, ignorante de como só o fato de imaginar a mente vazia já a preenche completamente. Caramba, nada controla a mente. Esquece isso. E pior, além de ser impossível, e assim como nas emoções, controlar a mente é desnecessário e eu vou te mostrar não apenas isso, como ensinarei o caminho certo. E você pode admitir, você já tentou controlar a mente e sua falha foi épica, apenas deixando-a mais frustrada, indignada, revoltada e ansiosa, ou tudo isso ao mesmo tempo. Controlar a mente é basicamente impossível para réis mortais como nós, que não podem ou não querem fugir para um mosteiro. Contudo, o mesmo não acontece em relação ao seu corpo e você vai ver que é a consciência corporal que ajuda a mente a focar no momento presente. E é a mente quem comanda o comportamento. Em resposta, o comportamento é quem define seus resultados. Só que até hoje ninguém disse que você poderia usar o seu corpo de forma muito mais poderosa do que aquela construída na academia, não é? Pois é. Ser um assunto que você domina é dominar aspectos que dizem respeito a quem você é, sua essência mais pura, e não o que disseram para você ser, determinando o seu futuro. O outro. Por um lado, e se não formos um assunto que dominamos, ele pode ser um gatilho imenso encostado em nossa testa, puxado pelo dedo do nosso próprio inconsciente. Por outro lado, não existimos sem que o outro exista, o que o torna uma pecinha-chave em nossa vida. Afinal, por mais que neguemos, em algum nível queremos e precisamos validar quem somos, o que sabemos, fazemos ou temos.
Precisamos de testemunhas com as quais compartilhar a nossa existência. Quer uma prova? Quando você passa por uma amiga e ela parece fingir que não te vê, o seu cérebro dispara vários questionamentos. Será que fiz algo errado? Ela está brava comigo? Por que ela fez de conta que não me viu? Ou então, quando você faz um comentário em uma reunião e todos ignoram o que foi dito, isso reduz a sua autoestima imediatamente ao tamanho de uma pulga, enquanto sua indignação cresce acima do universo. Tudo isso acontece por conta da relevância que o outro tem em sua vida. E nem tem a ver com o fato de o outro ser seu conhecido ou não. A sensação de invisibilidade, desimportância e insignificância não está relacionada a quem o outro é, mas a como você quer ser visto por ele. Agora diga para mim, quão racional é o seu temor pelo julgamento de alguém que você nunca viu, nunca mais vai ver e talvez nem tenha percebido você? Para não restar dúvidas de como funciona este mecanismo, imagine uma determinada cena. Você está sozinha num lugar frequentado pela primeira vez, esperando alguém. Do nada entra uma pessoa pela porta, sorrindo e vem em sua direção, olha para você e acena. O que você faz? O nosso cérebro, numa situação tão boba como essa, pensa em 1000 coisas. Quem é essa pessoa? De onde eu a conheço? O aceno foi para mim? São muitas questões, só que o seu corpo responde mais rápido do que todas elas e quando você vê, sua mão está acenando de volta. Leva uma questão de segundos para você perceber que o aceno foi para alguém atrás de você. Neste momento, o seu desconforto é tão intenso que você sequer consegue olhar para os lados para ver se alguém captou a cena patética da qual você foi protagonista. E pior, se alguém viu e sorriu, o fez muito mais por já ter passado por tal situação do que por achar que você é um mané. Essa cena prova muitas coisas, mas citarei apenas 3 delas. Primeiro, sua porção racional é rápida demais perto daquilo que de fato comanda a sua vida, suas emoções e seu instinto. Sua mente racional ficou aturdida em perguntas enquanto a mente emocional e instintiva agiam juntinhas. Quando você se deu conta, sua mão já estava de pé. Segundo, você acredita que o entorno está muito mais atento a você do que realmente está, e este é um efeito curioso a que todos somos submetidos, deixando-nos envergonhados quando acenamos para um desconhecido que não estava acenando para nós. E terceiro, seu cérebro está em constante contradição. Por um lado, você morre de medo que vejam você e a julguem por ser uma perdedora por isso. Por outro lado, quer ser vista e considerada uma vencedora. O ser humano tem uma necessidade vital de ser visto e negar isso é ir contra a nossa natureza, a de sermos sociais. Portanto, é preciso compreender que no mergulho para dentro, através do autoconhecimento e da autoconsciência, se você focar apenas em si, faltará uma peça. A variável que encaixa a equação levando à solução e a uma das nossas maiores contradições. Você não existe sem que o outro exista. Só que já passou da hora de colocar o outro no lugar que lhe cabe em sua vida, exterminando essa busca infantil e egóica de sua carência por aprovação, motivação ou referência. E orientar sua jornada a cumprir o propósito real da existência de qualquer relacionamento, a evolução dos envolvidos nele. Quando você é um assunto que você domina, descobre a deliciosa solução deste paradoxo de, por um lado, não existir sem que o outro exista e, por outro lado, de compreender que você não precisa dele porque sua necessidade e carência são reduzidas à irrelevância que deveriam ter tido desde o início. Isso mesmo que seus ouvidos escutaram. Você não precisa de ninguém. Neste estágio, finalmente você assume o poder de escolher quem tem a honra de andar ao seu lado. É neste ponto que nasce o que dei o nome de inteligência sedutora, a compreensão do outro como sendo uma extensão sua. Essa inteligência sedutora, que não se resume aos relacionamentos afetivos ou amorosos, é o domínio da persuasão em todos os relacionamentos da vida, atraindo e influenciando os outros para você ser um assunto que você domina. Ela começa na inteligência emocional, que identifica, gerencia e dá bom uso aos sentimentos, mas vai além e atinge o estado de presença semipermanente. E uma pessoa presente torna-se verdadeiramente poderosa. E uma pessoa verdadeiramente poderosa é alguém de quem todos queremos estar perto. Agora, diga para mim, você já parou para pensar se a sua plateia tem desejado você ou se apenas assiste entediada esperando que o seu show termine logo?
Essa e muitas outras questões serão refletidas e respondidas através do método Livebook, aplicado em minha quinta obra, Seja um Assunto que Você Domina. Este livro aborda de forma inteligente a inteligência emocional, o estado de presença necessário para gerenciar suas emoções, o que é e como explorar a sua inteligência sedutora. É claro que tais questões gerarão novas, sendo só mais um aprendizado deste material e que deveria ser uma prática diária em sua rotina. Saber fazer as perguntas certas. A experiência do método que criei ultrapassa o poder da leitura do livro físico, mergulha nos vídeos dos capítulos gravados, lidos e interpretados por mim, Miranda Eli, a fim de reforçar o seu conhecimento, e emerge em encontro de outros participantes. O poder da troca com pessoas alinhadas ao seu momento gera networking numa comunidade criada e orientada especificamente para a discussão de tais questões, mas acima disso, apta a praticar o que aprendeu. E depois de revisitar, assimilar, refletir e aprender mais sobre si, espero que você jamais permita que os outros saibam mais de você do que você mesma ou que eles te digam quem você é. Assim, você tem dois caminhos. O primeiro é continuar negando a sua origem emocional e o poder das emoções em sua existência, insistindo em sua débil razão e obtendo os resultados do que aprendeu a vida toda e sem saber direito como fazer diferente, gastar uma energia descomunal na repetição do padrão de tentativa e erro de encontrar o sentido sozinha. E talvez você nem tenha parado para refletir que essa possa ser a causa de angústias e medos que te paralisam, desgastam sobremaneira. O segundo é você ser um assunto que você domina, ou seja, se você quer aprender a fazer as perguntas certas a fim de obter os resultados que você sabe que consegue, mas que não tem atingido, se quer deletar as vozes enganadoras da sua mente e aprender a gerenciar e usar os seus sentimentos ao invés de permitir que eles o dominem, saindo da vida zumbi que assola uma humanidade que se vê inteligente, por mais ignorante que seja, se quer atingir o seu potencial pleno, fazer aquela viagem que falta coragem, tirar o tão sonhado projeto do papel, organizar a sua vida e cumprir as promessas que tem feito antes de qualquer outra pessoa a si mesmo, este é o momento certo de começar a Livebook de Seja um Assunto que Você Domina. Por último, se você chegou até aqui, é sinal de que está pronta para o mergulho no único sentido que faz sentido, o de dentro, e eu te convido a respirar fundo e submergir. Estaremos juntas nessa jornada porque eu conheço o caminho e o ensinarei para que você possa não apenas aprender, mas para que seja capaz de aplicar o que aprendeu e até mesmo ensinar aqueles que a rodeiam também. Clica no link abaixo e dê os primeiros passos em direção à sua melhor versão. Eu estava te esperando e tinha certeza absoluta da sabedoria da sua decisão.